até para o leitor não fica muito claro, né? Porque às vezes tu vê uma tabela, mas tu não vê a discussão. Aí daqui a pouco tu vai ver a discussão lá no outro capítulo, e aí tu tem que voltar para olhar os dados da tabela. Eu sinceramente, eu não acho muito interessante essa forma, mas isso eu não opino por causa que é uma questão mais da instituição, né? Essa parte aqui também, para mim, me surgiu um pouco de dúvida, porque essa parte de preparação dos corpos de prova, eu acho que ela não tem que entrar aqui, eu acho que ela teria que ser lá nos métodos, tá? Porque lá tu falou sobre como tu vai fabricar, e eu acho que essa parte de fabricação ainda é lá, porque aqui seria resultados. Então, aqui tu só apresenta os resultados, e não a fabricação dos corpos, né? Então... Isso é uma dúvida que até eu também tive quando eu falei com o Emerson, me metendo de novo na tua colocação. Porque ele fez um caminho um pouco diferente. Ele fez a simulação e, baseado no resultado da simulação, ele fez um método de ensaio de tração. Isso. Então, ele na real, teria que ter uma linha de TCC, metodologia, resultado e discussão para a simulação, zerar e começar metodologia, resultado e discussão para os ensaios de caracterização. Então, isso ficou um pouco confuso. Mas eu acho que é interessante, talvez, essa parte de preparação do corpo de prova, jogar lá para cima. Porque, embora ele tenha feito isso depois do resultado da simulação, acaba sendo uma metodologia, né? Exato. Eu acho que tu faz ali a parte da simulação, que nem tu explica, né, toda a parte de simulação, aí depois tu começa explicando como é que tu vai fazer os ensaios, né, de tração, anisotropia, as normas que tu vai usar e tudo mais. E aí eu acho que lá tu coloca a fabricação dos corpos de prova, e aí tu coloca essa parte de fabricação lá, e aqui só os resultados. Exato, só os resultados, né? Porque aqui ainda é a metodologia, tu tá fabricando, mas tu não tem resultados. Porque a gente pode entender, não, mas eu fiz, então o resultado é a fabricação. Não, o resultado é quando tu faz o ensaio. Então, acho que essa parte é lá em cima e não aqui. Tá? Então, ok. Aqui, quando tu coloca tensão de escoamento, isso aqui é uma média dos valores? Porque tu fala que tu faz 3 ensaios. É o mínimo, é o máximo? Não seria isso. Eu peguei só de um ensaio isso. Eu tenho que olhar agora, não estou recordando mesmo se eu peguei o valor. Deixa eu só olhar aqui minha tabela, professor, só um pouquinho. Eu tenho uma tabela de todos os ensaios agora. Porque aqui tu coloca assim, resultados do ensaio. A partir dos seguintes parâmetros foram obtidos. Tensão de escoamento, 122. Tensão de ruptura, 309. Encruamento, alongamento. Tá, mas tu fala que tu fez 3 ensaios. Mas então, tu fez uma média dos 3 valores. Tu pegou o valor mais baixo, tu pegou o valor mais alto. Né? Isso precisa ser explicado, porque tu sempre tem que pensar o seguinte: eu quero replicar o teu trabalho, então eu quero chegar nesses resultados aqui. Então, é uma receita de bolo, tu tem que explicar exatamente como tu fez e que parâmetros tu usou. Quando tu usa uma norma, tu coloca, eu estou usando a norma XY. Ok, a norma diz qual é a velocidade, que tipo para qual carga tu tem que colocar, todas essas questões a norma diz. Então, quando tu coloca a norma, ok, questões relacionadas ao ensaio não precisam ser colocadas. Qual o tamanho do corpo de prova? Isso não precisa, porque a norma diz isso. Já fala. Agora, quando tu coloca valores, tensão de escoamento, que é valores que tu obteve, tu tem que dizer aqui se tu usou uma média dos 3 valores, se tu usou o valor mais baixo, se tu usou o valor mais alto. Não, é a média, tem que só colocar ali. E é interessante que isso venha casado com desvio padrão, porque, por exemplo, eu fiz um ensaio e obtive 1, aí eu obtive 0, eu fiz um outro ensaio e obtive 10, então eu pego os dois, divido, então a média é 5. Tá, mas um foi 0, o outro foi 10. Tá, mas quanto isso está longe da média, né? Realmente tu teve uma precisão na questão do ensaio ou não? Ou simplesmente foi algo, teve valores ali que variaram muito em 3 ensaios, né? Outros teve valores bem próximos um do outro. Não, teve valores bem próximos, porque é o mesmo material, foi tirado bem próximo, não tem um desvio padrão grande, é só questão
de explicar isso. Isso, então coloca aqui que tu colocou que essa aqui, ó, a partir dos 3 ensaios, parâmetros foram obtida a média dos valores das 3 medições. E aí tu coloca Certo. esses valores e um desvio padrão ali, para ter uma ideia Beleza. realmente que isso é bem preciso. Tá? Certo. Não, perfeito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração. Da tração eu já falei. A questão ali dos materiais também, Emerson, que tu comentasse, assim, que tu fez todos os ensaios e até tu mostrou aquela tabela dos valores entre a norma, do software e os que tu obteve. Não seria interessante, não sei, aí eu tô só comentando aqui, mas fica só para vocês pensarem, não seria interessante, de repente, eu sei que no software tu tem a opção ali de criar um novo material ou alterar ali, pegar dados, não seria interessante tu usar esses dados do próprio ensaio, já que eles foram feitos na prática, enfim, do que usar uma norma que tem valores um pouco diferentes? Tem como usar. Aí poderia pegar esses dados, jogar de entrada lá no software e puxar. Porque o software tu consegue botar manual ou puxar do banco de dados, né? Uhum. Não, Nós puxamos. Bom, pode falar. Não, que a gente pegou o material, né? Puxou do banco de dados do software, né? Mas nada impede de tu chegar e digitar, né? Manualmente, né? Não, é porque eu comento porque como tu realizou os ensaios, né? Tu tem esses dados realmente dos ensaios mecânicos do material. Então, daqui a pouco seria mais interessante tu usar esses dados no próprio software, né? Também dá para fazer um teste para ver como é que fica. Eu acho que, assim, de considerações, eu acho que da minha parte seria isso, mais a questão, como eu te comentei, né, o teu trabalho é um trabalho bem estruturado, né, tu fez muita coisa, eu acho que esse trabalho até poderia ser 2 TCCs, tá? Não um. Eu podia dividir, ficou bem denso, quando eu comecei a trabalhar nele, eu vi que ficou bem denso. Eu acho que de repente tu poderia até ter feito um TCC mais focado de repente na simulação e a análise mecânica do resultado, né? E a outra parte de repente fazer a fabricação toda, então acho que daria até 2 TCCs, né? Então que disse, Emerson, tu não me acreditou? Dá 2 TCCs aqui. Devia ter ficado só no... Não, mas faz parte, aprendizado. Não, perfeito. Mas para te ter ideia de como tu trabalhou, né? Então, teve muita coisa realmente, né? O que eu só te peço realmente é que tu cuidado especial bastante nessa questão da formatação, tá, Emerson? Eu acredito que tu trabalhou muito e aí tu ficou, de repente, sem muito tempo de olhar esses detalhes, enfim, né? Então, porque eu vi que tu fez muita coisa, então agora eu te pediria assim para te focar bem nessa questão da formatação, para que realmente teu trabalho está muito bem estruturado, tá? Beleza. Obrigado pela avaliação, professor Alexandre. Pode deixar que isso aí vou ajustar, sim, com certeza. Tá? Da minha parte, então, seria isso. Passo a palavra ao professor César, tá? Não, as avaliações muito bem colocadas aí. Deixa eu ver se está aberto, está aberto. Agradecemos aos critérios aí do professor Alexandre, né? Ao seu esmero aí na correção, porque, como eu disse, eu não consegui corrigir o trabalho efetivamente, como muitos desses erros eu podia ter filtrado antes, enfim, a gente não conseguiu isso no tempo hábil, mas com certeza são considerações bem colocadas, bem argumentadas e vão ser avaliadas, né? Vão ser avaliadas. Bom, falta o professor Vinícius, não chegou nada ainda, não mandou nada no WhatsApp. Eu vou tentar mais uma investida com ele aqui. É isso, essa questão disso. Pode falar, Emerson. Não, eu ia pedir depois para o professor Alexandre puder me mandar. Acho que tem meu celular, professor. Ou te passo me passa pelo WhatsApp daí o trabalho, que daí eu já uso ele para mim já ir revisando e reavaliando também. Estava com o microfone desligado. Eu vou postar o trabalho lá no Moodle, né, para o professor César, né, o trabalho corrigido, mas eu também te envio por e-mail, tá? Pode ficar tranquilo que... Se quiser enviar para mim, depois eu encaminho para ele também. Você tem e-mail dele? Pode ser direto, não tem problema nenhum. Tá bom. Beleza.
Perfeito. TCC. Vamos ver se o professor está online aqui. Uma hora já. Realmente o trabalho do Everson ficou bastante extenso e até a gente gastou bastante tempo do TCC, né, Emerson? Organizando As ideias, as raciocínio. ideias. Isso, porque como a gente falou, né, o desenvolvimento do projeto lá no passo a passo é uma coisa. E quando a gente joga isso no TCC, ele é um pouquinho diferente, né? A gente Sim. separa não em ordem cronológica, mas em metodologia, resultados e discussões, né? E essa questão da separar resultado da discussão é bem difícil mesmo de entender e de passar para o aluno, né? É uma dificuldade que eu também tenho aí. Então, isso é bem E como o colocado. professor Alexandre falou também, poderia ter focado na simulação, né, em si, né? Podia... Simulado, a avaliação dos resultados da simulação com o real, né? Tinha tirado talvez um material do escopo desse TCC, seria outro, né? Quais os materiais apropriados para estampagem? Eu Só que trabalhava dentro. Só que só parece que uma que coisa liga a outra no meu dia a dia, sabe? Aí por isso... exatamente. E a gente é da escola do Lírio, o professor Lírio diz que o maior erro do brasileiro é não saber o material que está trabalhando. Então, beleza, podia fazer uma simulação e dizer, esse material é adequado. Agora, tu sabe se a usina está entregando mesmo esse material? Né? E o Lírio, ele faz o trabalho inverso. Ele primeiro caracteriza, ele caracterizaria os 3 materiais para depois fazer o restante do... Então, a gente fez uma mistura. A gente fez o ensaio e depois fez a caracterização. Na verdade, foi uma verificação, né? Se o material está de acordo com a norma ou não, né? Mas eu acho que uma coisa complementa a outra, porque se você fizesse o TCC só na área de simulação, ele seria um TCC virtual, né? Não seria, tudo bem, é um componente prático, mas tu não sabe se aquilo lá realmente vai dar certo ou não. Agora, ali, você fez a simulação, fez a caracterização, então você já está com muita segurança para realizar o componente. E realizou no final avaliou o resultado. Avaliou o componente com a simulação, então tudo acabou encaixando, né? Eu acho que, apesar de ficar longo, no dia a dia, na aplicação, no real, é o que eu imagino que precise ser feito, né? Então, daria para sintetizar, mas ficaria algum buraco na ligação. Na avaliação, né? Na ligação. Mas vamos lá, dá para com essas dicas do Alexandre, acho que vai dar uma boa de uma estruturada também. Isso. Como eu disse, né? Como tu fez muitas coisas, tu tem que fazer toda a pesquisa, tu tem que pensar na metodologia, teve ferramentas que nem tu comentou que tu teve que fabricar, tu teve que olhar as normas, todas essas questões, elas demandam tempo, né? E claro, tu está trabalhando, tu tem as disciplinas que tu está cursando, né? Então, tu tem todas essas questões aí que tu precisa conciliar. Então, por isso que eu comentei, né? Isso daria uns 2 TCCs, de repente fazer um TCC caracterizando os materiais, né? Pegava 3 tipos de materiais, as 3 chapas, por exemplo, fazia os ensaios, e aí chegaria, bom, esta aqui realmente poderia daí fazer uma validação para o software, e aí, claro, depois, num outro TCC, tu segue deste material já caracterizado, e aí tu pensa no projeto lá do para-choque, enfim, as forças, avalia todas essas questões, faz todas as análises, refina a malha, faz todas essas... Podia virar até 3, né, professor? Então tu ia pegar o resultado das 3, pegar gerar com o teu resultado com o dado do software, né? Poderia até simular isso, né? Bastante, né? Bastante informações ali. Claro que tudo tem que ser muito bem estudado, muito bem estruturado, e isso demanda tempo. Então, às vezes, a gente pega ali, eu quero projetar um carro. Nossa, quantas peças eu tenho dentro de um carro? Como é que eu vou projetar isso num TCC, né? Não, então eu vou pensar no eixo traseiro, eu vou avaliar as forças, vou ver toda a questão de suspensão, vou fazer uma análise de pista, e então eu vou focar mais nesta parte, uma coisa mais específica, né? Mas vou avaliar várias questões ali. Certo. Outra questão só, Emerson, eu esqueci de comentar, até anotei aqui, mas esqueci.
quando tu vai pegar as normas ali, eu vi que no teu trabalho, lá no referencial, bem no finalzinho, tem umas normas ali que tu usou, umas NBR ali, né? Eu vi que elas são de 2002, se eu não me engano, uma questão assim, sabe? Procura sempre quando tu vai pegar a norma mais atual, tá? Mais atualizada possível, né? Porque quando tu faz um TCC, que nem agora, tá em 2020, e tu pega uma norma muito antiga, mas será que essa norma não mudou ao longo do tempo, né? Será que não teve uma atualização? Será que isso realmente que tu avaliou ainda é válido? Né? Ainda está valendo ou não mudou alguma coisa? Então fazer um check. É interessante tu sempre pegar a norma mais atualizada possível dali, né? Então, se tu vai ali, por exemplo, na página da Uniftec, tu tem um campo ali que tu consegue entrar nas normas, e aí tu consegue verificar ali, não consegue baixar a norma, mas tu consegue ver ali. Sim, a adição, né? Isso, e aí tu consegue pegar a norma mais atualizada. Beleza. Tá. Não, ok, pode deixar. Deu pra... Suou a camisa aqui, cara. O Vinícius não me deu resposta, não sei se eu encerro aqui, nós precisamos da nota dele para fechar o TCC. Inclusive, se quiser me enviar por WhatsApp, professor Alexandre, a ficha de avaliação. Quer que eu te envie a ficha inteira ou quer que eu te envie a nota pelo WhatsApp? Pode ser só a nota, depois a nota, a ficha vai pelo Moodle, não tem problema nenhum. Sim, quando tá ligado para o Vinícius de novo. Eu só vou pegar uma água aí, professor, tá? Professor Alexandre. Oi? Tá fazendo algum trabalho, alguma empresa? Como é que tá a lida? Não, eu tá mais voltado para a parte de aulas, assim. É que eu sou bolsista no doutorado, né? Então eu não posso trabalhar em empresa justamente Sério, por causa dessa, sim. Não sabia.
Até o bolsista do doutorado e não deixa tu ter uma atividade. Não, daí não pode. Tinha até um outro colega que ele trabalhava numa empresa e ele teve que se desligar justamente por causa da bolsa. Do doutorado. Nossa, uma bolsa, tá fazendo aonde? Eu faço aqui na UX. Na UX mesmo. Na área de materiais. Então eu consigo lecionar por causa que é uma atividade de ensino junto com o doutorado. Então isso eu posso fazer. Agora o que eu não posso é trabalhar em empresas, essas coisas assim, não posso. Certo, dar consultoria, alguma coisa, não pode. Assim, questões mais informais até é ok, mas assim, ser assalariado... Contrato de trabalho, essas coisas não pode ter. Não, isso não pode. E qual que é a tua tese? Qual que tu tá... Eu trabalho na área de polímeros, né, no doutorado. Então, eu estou analisando, na verdade, a ideia é fazer um analisador dinâmico-mecânico para avaliar a distribuição de massa molar em polímeros em estado sólido. Essa aqui é a ideia. Eu de plástico de plástico. A gente até tem termo formado lá na empresa, mas eu não domino muito. Plástico é uma coisa que eu já não... Tem bastante... Na verdade, existe uma técnica hoje que se usa, que é a cromatografia de exclusão de tamanho de grão. Só que o que acontece? Tu não consegue ter o polímero sólido, tu tem que diluir ele em algum solvente. É como se fosse um processo de peneiras, assim, vamos pensar assim, né, grosso modo. Então, tu vai excluindo e aí tu tem massas maiores, outras menores, enfim, né? E aí tu consegue fazer isso dessa forma. Só que tem polímeros que não são simples de fazer isso. Né? Fazer isso. Fazer essa diluição, por exemplo, pega um Teflon. Teflon, tu tem dificuldade em diluir ele, né? Sim, entendi. Bom, professor, eu falei que o professor Vinícius, ele tem prova mesmo agora, ele vai ter que ficar lá disponível aí pro grau B. Aí, como é que a gente vai trabalhar? Ele me passou a nota já do trabalho, tá? Ele tem o trabalho revisado, ele vai encaminhar por e-mail. E se tiver alguma consideração, ele passa direto para ti por WhatsApp, Emerson. Ou passa para mim, eu te encaminho, alguma coisa nesse sentido. Tá? Perfeito, ok. Eu vou ter que sem só ver problemas. com a Dani, questão de assinaturas, com o Dr. Walter, aí, como é que a gente vai proceder, porque tem que ter 3 professores na banca, então isso pode complicar alguma questão burocrática aí. Mas acho que é bem tranquilo, tá? Mas assim, tem as revisões do professor Alexandre, tem as revisões do professor Vinícius, tá? É dado um prazo de 15 dias para efetuar essas revisões e gerar o artigo, né? Artigo de 10 a 20 páginas aí do artigo, se não estou enganado, para finalizar a nota do TCC. Depois da entrega do trabalho revisado é que vai valer a tua nota final, tá? Certo. A tua média final, com os 3 professores, ficou em 8,7. Então, parabéns pelo belo trabalho, pelo esforço, né? Hoje colhe os frutos aí desse ano de trabalho, 1 ano e meio, acho até de trabalho que ficou em cima desse projeto. Deu aí uns 9 meses. Foi um filho? Foi o filho aí, ó, então. Acompanhar desde o começo. Hoje tu colhe os frutos desse filho, né? E aprovado aí no TCC com a nota 8,7, né? Visto essas questões de revisão do TCC do professor Alexandre e do professor Vinícius. Perfeito, professor. Primeiro, então, eu queria agradecer a oportunidade de você estar participando da banca, você, professor César, de estar me orientando, né? Então, como eu falei, eu acho que vocês têm, além disso, tem uma profissão, cara, que eu admiro muito, que é essa parte de ensino, né, cara? Não é todo mundo que consegue fazer o que vocês fazem. A gente sabe que muitas vezes não é salário, não é nada disso, cara. Tem um prazer lá no fundo de poder ver os alunos evoluindo e chegando no resultado que vocês estão vendo hoje. Então, agradecer cada um, agradecer as aulas, o momento de discussão, de trocar ideias. E pode ter certeza que eu saio fortalecido. Eu sempre digo isso, até no meu trabalho, cara. As coisas acontecem, tu tem que fortalecer, aprender e na próxima aquilo que tu fez um pouquinho, que tu deixou a desejar, na próxima tu vai melhorar. E é isso que tem que ser, sempre evoluir, né? Então, eu queria agradecer vocês dois pela disponibilidade e parabéns aí por tudo. Parabéns, aproveita
E eu que agradeço aí a todo o aprendizado que eu aprendi muito com o teu TCC também. E a gente é um pouco teórico, às vezes, na área da acadêmica, né? Fica um pouco no mundo da teoria. E é bom ter os alunos assim, que tragam a gente para a prática, para o mundo real, né? Porque uma coisa complementa a outra. Beleza. Obrigado, professor. Parabéns, então, Emerson, parabéns pela aprovação, né? Parabéns pelo título, né? Praticamente, agora já salva as considerações aí, né? E os ajustes, praticamente, né? Realmente, como eu comentei, né? O teu CCC tem muita qualidade, né? A gente vê que realmente, né, tu desenvolveu, que tu trabalhou muito, então, parabéns aí. Eu tive a oportunidade, né, de ser teu professor em uma disciplina só, né, e pude ver, assim, todo o teu empenho, todo o teu esforço, a tua dedicação ao longo do semestre aí, então, espero que tu continue, assim, nessa pegada, nesse embalo, tá? E que tu não pare, né, que tu, de repente, continue a tua formação, né, porque tu tem muito potencial, tá? Então, espero que tu realmente não seja um ponto final, e sim só uma vírgula aí na tua trajetória aí acadêmica e profissional. Tá? Parabéns aí. Isso aí. Isso aí. Beleza, professor. Muito obrigado. Obrigado novamente, professor Alexandre, por aceitar o desafio aí. Obrigado pelas considerações. E boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.